Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou Fernanda Pontes, advogada e coordenadora geral do Saber Direito. Estou aqui hoje para um bate-papo super multicultural com a Liliana Tinoco. Ela é jornalista da Swiss Info, tem uma coluna na Swiss Info e ela é especializada, ela fez mestrado, sobre comunicação intercultural, o mestrado dela é feito aqui na Suíça, e ela se especializou nessas diferenças, nas diferenças culturais, principalmente entre brasileiro e suíço, Isso. E então eu convidei a Liliana para esse bate-papo, Não sei se vocês acompanharam aí na nossa página, depois nós vamos colocar o link para vocês, que ontem nós lançamos um vídeo sobre casamento na Suíça, Então, o Saber Direito vem recebendo muitas perguntas de brasileiras, principalmente brasileiras, que estão noivas, estão namorados de suíços, portugueses, italianos aqui na Suíça e que querem se casar aqui. Então, muitas vezes nós prestamos esse auxílio, providenciamos a documentação, as traduções da documentação e algumas coisas a mais. E depois eu pensei, por que não a gente falar dessa união? Porque muitas vezes quando a gente toma um passo, muitas vezes a gente não pensa nas consequências, Mas o casamento tem várias consequências. Tem consequências jurídicas, mas também tem consequências, como que a gente fala? Psíquicas, emocionais, E principalmente quando a gente está falando de união entre pessoas de culturas diferentes. Principalmente interferência cultural, entre dois povos tão diferentes, como se fosse, no caso, um português com um suíço, ou uma brasileira com um suíço, são dois povos muito diferentes. Exatamente. Ainda mais, por exemplo, nós temos muitos portugueses que nos seguem aqui na página e normalmente eles são casados entre si, Uma portuguesa com um português, mas que estão num país. Isso você vai falar pra gente, Uhum. Eles são um casal, da mesma nacionalidade, mas mora num país diferente. Então eu quero conversar com vocês, junto com vocês, com a Liliana Tinoco. Vou passar a palavra para ela se apresentar e falar um pouquinho desse assunto. Bem, os desafios de se viver num matrimônio intercultural, binacional, a gente pode chamar com esses dois nomes, é enorme. Em primeiro lugar, o casamento já é um desafio, porque são duas pessoas que se unem em comum para viver uma vida em comum e, de qualquer maneira, já é uma junção de duas culturas. A sua cultura que você traz da sua família com a cultura do cônjuge que traz da família dele. Já é um desafio. Desafio, E todo mundo sabe que a convivência não é fácil. Agora, quando você junta um casal, que uma pessoa vem do Brasil ou de Portugal e o outro vem da Alemanha ou da Suíça, são duas culturas muito diferentes. Então, é um desafio maior. Uhum. De qualquer maneira, Fernanda, e para quem estiver assistindo a gente, eu não estou dizendo aqui que seja impossível, não. Eu mesma sou casada com alemão, você também é casada com suíça, eu já estou há quase 14, já estou há 15 anos com meu marido, mas o que eu estou dizendo não é que é para as pessoas não se casarem porque não têm a mesma nacionalidade, de maneira alguma. O que eu estou dizendo é que é um desafio maior, mas que é um aprendizado. Inclusive, esse desafio e esse é uma oportunidade de aprendizado que vai ser a grande vantagem dessa união. Uhum. É você poder ampliar os horizontes, é você poder experimentar, olhar o mundo sob uma outra ótica, mas tem que ter muito respeito. Exatamente. Entende? Não, e realmente é um grande desafio, mas é como você ponderou bem, Também a gente pode pegar coisas boas dessa união. Por exemplo, quando você casa com uma pessoa da mesma cultura, você tem trocas, Mas com uma pessoa de outra cultura tem uma troca ainda maior, que você pode aproveitar as coisas boas, Eu, no meu caso, sou casada com um suíço, então eu aproveito, por exemplo, a pontualidade. Exato, A pontualidade, a seriedade. Exato. Tem coisas assim que a gente pode falar, poxa, na cultura dele isso é melhor. Claro, porque toda cultura, inclusive isso é uma coisa
que é muito importante para todo mundo. Isso é para todo mundo. Mas vamos colocar no ambiente do matrimônio. Quando você se casa com uma pessoa de uma outra cultura, é muito importante que você sempre valorize a sua cultura. Muito. Não é para casar e adotar a cultura do outro, tá? Nunca. Não é para ir morar na Suíça ou em qualquer outro país que seja e adotar a cultura do marido porque o marido vem de um país mais rico. De maneira alguma. É muito importante você valorizar a sua cultura e respeitar a cultura do seu marido. Claro que a gente sempre pega uns aspectos de uma cultura, como, por exemplo, quando a gente mora aqui na Suíça, a gente é obrigado a ser pontual. Não dá mais para ser como no Brasil. Mas tem que respeitar muito a nossa cultura. E outra coisa muito importante, sempre falar a língua do cônjuge. É legal quando ele fala a sua e você quando você fala dele. Mesmo que não seja fluente, mas você entende muito da personalidade, da cultura do outro quando você entende a língua. Porque toda a estrutura, a forma, o que a língua valoriza, você já está entrando dentro de uma escala de valores daquela cultura. E também tem aquela questão de você entender como que ele se comunica, não é verdade? Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo, porque quando eu me casei no Brasil, né? Eu vivi um tempo com meu marido no Brasil, eu trabalhava no Brasil. Eu também. E aí, quando eu falava para ele assim, eu quero ir pra praia nesse fim de semana, isso ofendia ele. E eu não entendia por que ofendia ele. Eu falar que eu queria, né? Eu usava o verbo querer. Depois, quando eu vim pra cá, que eu fui entender que eles não usam, né? Eles não falam assim, eu quero ir, eu gostaria de ir, né? Eles usam outro termo. Então, você entender a cultura do outro, isso ajuda muito, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, bem prática. Tá. Vamos lá. Se a gente estiver falando de uma pessoa, sei lá, de Portugal ou do Brasil, que vem se casa com um alemão ou com um suíço aqui, quais seriam as principais dificuldades na prática, no dia a dia? Tá. Na prática, eu até tomei nota aqui para eu não esquecer de nenhum ponto. Eu vou te dizer o seguinte: nós, brasileiros e portugueses, nesse aspecto, nós somos culturas muito próximas. Existem alguns modelos feitos por antropólogos, enfim, pessoas os papas da interculturalidade, que eles mais ou menos colocam a gente, nós brasileiros e portugueses, dentro de um modelo de cultura que se chama multiativo. E nós estamos no topo da pirâmide do multiativo. E os alemães e os suíço-alemães estão no topo no outra ponta da pirâmide. Nossa. Como linear ativo. Ou seja, a gente opostos. Totalmente oposto. E é uma cultura muito predominante, porque, por exemplo, quem é linear ativo? Os alemães e os suíços. Eles são pessoas baseadas em tabela de horário. Eles são pessoas que ficam no plano. Então, se você falar, eu quero ir no fim de semana na praia, você tem que ir. Não pode ficar mudando. E isso é uma coisa que traz muito conflito, porque a gente é exatamente o oposto. A gente não é focado na tabela, no planejamento. A gente não gosta muito de agenda. A pontualidade é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Por exemplo, na comunicação. Um suíço raramente interrompe quem está falando. O brasileiro interrompe toda hora, né? Isso gera conflito. Outro dia mesmo eu escutei de um inglês que é casado com uma brasileira, que a mulher dele interrompe demais e quando ele está falando, ela fica interrompendo. Não deixa terminar a frase? Não deixa terminar eu já a ouvi frase. Isso. Eu escuto isso aí. Mas você não deixou terminar. Mas é exatamente essa diferença cultural. Uma outra coisa muito importante de um outro antropólogo que divide as populações, as sociedades em coletivista e individualista, por exemplo. Por exemplo, nós somos coletivistas. E um alemão, por exemplo, um suíço é mais individualista. Desculpa, meu relógio caiu. E o que isso significa? Por exemplo, férias em família. Moramos na Suíça e vamos ao Brasil. Eu mesma já vi meu marido reclamar, ir para o quarto e falar assim, não, agora eu preciso de um pouco de paz, porque é muita gente. Tanto é que a família, ela não é tão grande aqui, porque o que é família? Inclusive, o conceito é diferente. Aqui é pai, mãe e filho, né? E no máximo os avós. No Brasil não é tio, primo. Em Portugal também é assim. Em Portugal também, né? É tio, prima, filho do primo. E eles é demais para eles. E isso causa conflito. A própria família do outro país não entende por que o marido não quer ficar junto o tempo todo, porque é todo mundo junto. E você fica
chateada, mas não é para ficar chateada, é para entender. É diferente, é uma outra dinâmica. Mas quando estiver ou em Portugal ou no Brasil, dá um tempo para o seu parceiro ou para sua parceira. Deixa ele ficar lá no cantinho. Você curte com a família, mas deixa o parceiro. Não fica prendendo, sabe? E, enfim, eu acho também que uma coisa muito importante, que eu já vi muitos problemas, são os ritos de passagem. Por exemplo, o ritos de passagem existem em todas as culturas. O que é isso? É casamento, é formatura, é festa de aniversário, batizado, tudo isso. Só que, por exemplo, no Brasil e em Portugal, você tem as festas de aniversário de criança. Esse rito de passagem de um ano para o outro não é uma coisa tão valorizada na cultura suíça e alemã. Eu mesma já tive vários conflitos com meu marido que não entendia por que eu tinha que fazer festa. E isso eu conheço de outras brasileiras também. Até que eu comecei a estudar e entendi que era uma diferença cultural normal, e ele começou a respeitar a partir do momento que eu expliquei para ele que isso é um rito de passagem, mas não expliquei brigando, né? Expliquei conversando e comentando sobre essas diferenças culturais. Isso é importante. E aqui também tem essa questão de festa de criança. Se você quer comemorar com a família, é um dia separado, né? E depois, se você quer convidar os amiguinhos para brincar, é separado. No Brasil, é tudo e junto. acredito que em Portugal também é tudo junto. Até porque, como eu estava falando dessa questão de conceitos de palavras, isso é uma coisa também que dá muito conflito, porque família, o conceito família para uma sociedade coletivista é um, para uma sociedade individualista é outro. Até essa questão do privado. O que é o privado, a festa privada? Para um suíço, o privado é muito mais fechado em menor escala do que para um brasileiro ou um português, que as coisas são mais, chama todo mundo, vizinho. Bota água no feijão. Bota água no feijão, que sempre cabe mais um. Então, Liliana, o que você diria, porque eu acabei iniciando esse vídeo falando que nós recebemos muitas perguntas de pessoas que querem se casar aqui na Suíça, ou que vão se casar no Brasil ou em Portugal e vão viver aqui na Suíça. Eu queria que você pontuasse pra gente, primeiramente, essa questão de viver num novo ambiente. O que isso influencia? E depois dar um conselho para essas pessoas que vêm para casar aqui, vêm viver, né? Casam e vêm viver aqui na Suíça. No segundo caso, pessoas da mesma cultura, Sim, né? da mesma cultura. Bem, quando você muda de ambiente cultural, eu vou até responder mais ou menos junto assim. Por um casal de brasileiros, por exemplo, que venha viver aqui na Suíça, ou um casal de portugueses que venha viver aqui. Só o fato de você sair do seu país e emigrar, você está vivendo num ambiente cultural muito diferente, e isso pode causar vários conflitos internos. Porque toda vez que você emigra, inclusive, você tem que se reinventar como pessoa. Isso está comprovado nesse tipo de matéria de psicologia intercultural, que é uma coisa hoje nova, que se estuda muito migração. E é um fenômeno que acontece com todo mundo que sai do seu ambiente cultural. Ele tem que se desconstruir e se reconstruir. Então, isso obviamente afeta o casal, porque se está afetando você internamente, é tão profundo, é claro que vai afetar o casal, e por isso pode ter mais conflito entre até casais do mesmo ambiente cultural. E eu vejo isso muito aqui no escritório, viu? Pessoas assim que eu fico imaginando que de repente se estivessem na sua terra natal, né, por exemplo, em Portugal, não estariam vivendo crises conjugais, né? Porque aqui, né, vamos dar um exemplo dos casais. Desculpa que eu recebi uma ligação. Então, por onde eu estava mesmo? Você falou que tem visto muitos casais em Portugal passando por isso. Exato. Eles vêm para cá, não é, e vão trabalhar e ficam naquela rotina de trabalho, né, e que não sabem, e entra em choque também por causa da língua, né, porque tem os desafios daqui, aí chega em casa estressado e não tem tempo, né, suficiente para dar atenção para a esposa, pro marido. Tem a perda da rede de contatos, né? No caso da esposa, se ela vem acompanhando o marido, que até vem muito bem, vem recebendo um salário muito bom como expatriado, mas e daí? Ela perdeu o emprego dela lá, ela teve que abandonar a vida dela profissional. Isso, no final das contas, acaba dando um problema de autoestima para a mulher. Ou a dificuldade em aprender uma língua, colocar a criança numa escola nova, a criança ter dificuldade, tudo é mais estresse para o casal.
Até o momento em que pode ter um conflito tão grande e a esposa jogar, olha, eu não queria ter vindo, isso aqui está sendo bom para você, mas não está sendo bom para mim. Então, todo esse tipo de coisa. Mas essa fase não acontece? Sempre não. Essa fase de chegar aqui numa nova realidade, se a pessoa já tinha uma vida, não é, estável na sua terra natal e chega aqui, eu acho que tem essa não, é uma fase que eu acho que todo mundo passa por ela, né? Eu acho que todo mundo passa. O que eu tô fazendo aqui, lá seria melhor. Faz parte da desconstrução e da reconstrução. O problema é que muita gente não consegue se reconstruir e fica perdido nessa fase. Esse é o problema. Mas esse é o problema. Que a pessoa faz para sair desse buraco? Aí eu vou te dizer, eu como treinadora intercultural, eu acho que conhecimento, informação, treinamento, existem livros, existem várias formas de você começar a aumentar a sua capacidade intercultural, que é a sua capacidade de saber lidar com o diferente. Então, eu acho que informação primordial e uma coisa muito Informação importante... de quê? Informação da nova cultura, do novo ambiente... Informação da nova cultura, informação do novo ambiente, informação sobre o que significa você imigrar. E com relação a isso, é muito bom fazer treinamento. Quando a gente estava falando no telefone, eu acho que foi ontem, você falou uma coisa muito interessante, que quando a pessoa vai se casar, ela faz todo aquele preparativo, né? Aquela preparação, né, da festa, dos convidados. Isso. E não se prepara, no caso, para emigrar, né? Exatamente. Você pode falar um pouquinho pra gente? Eu, inclusive, sou muito curiosa com relação a esse tema. Eu estava lendo esse livro aqui, por exemplo, que é em inglês, que se chama Seu Casamento Intercultural. E nele, a autora está falando uma coisa muito interessante. Ela está dizendo que quando a gente casa, quando a gente está namorando, a gente gasta, e planejando o casamento, a gente gasta tanto tempo planejando a festa, o vestido, como é que vai ser o salgadinho, o docinho, mas ninguém para perguntar ao namorado sobre os seus valores, como é que você encara, por exemplo, um tema como religião, se você é contra ou a favor ao aborto, como é que é a sexualidade para você, por exemplo, se ninguém para conversar sobre como seria viver na cultura do outro. Não é não casar, é simplesmente meio que mapear o que você vai enfrentar pela frente. Não somente em termos da cultura do país da outra pessoa, mas o que a pessoa pensa em relação a isso. E, como eu disse, ler sobre interculturalidade, sobre essa questão intercultural, para você se preparar, para você viver num mundo onde as pessoas pensam exatamente diferente. Então, gente, escutem essa dica da Liliana, né? Ela tá dando a dica para aquelas pessoas que ainda vão dar esse passo, né? Que vão ainda se casar com uma pessoa de outra cultura, não é? Que pretende vir para a Suíça ou que já estão aqui na Suíça. Exatamente. Né? Então, eu queria só falar essa é uma dica importante. Eu queria falar uma outra coisinha. Eu fiz umas 3 matérias na coluna que eu tenho na Suíça Info, que se chama Suíça de Portas Abertas. Eu fiz 3 matérias sobre essa questão do casamento binacional. E foi muito interessante porque eu fiz uma enquete com 18 brasileiras casadas com suíços para perguntar quais eram os maiores conflitos que elas tinham com seus parceiros. E a educação dos filhos veio em primeiro lugar. Inclusive, nesse livro que eu acabei de mostrar, a autora confirma isso. Porque quando você está falando de educação de filho, você está falando daquilo que você aprendeu durante a sua vida toda. O que é cultura? É exatamente isso. Aquilo que você aprendeu, como é que você faz as coisas, isso é cultura. Então, quando você tem um filho com uma pessoa que te formou, quando você tem um filho com uma pessoa muito diferente, com uma vivência totalmente diferente, aí tem muito conflito. E tem muito casal que não sobrevive a isso, né, Fernanda? Isso é verdade. Então, é bem complicado. Eu vejo, por exemplo, casar, e até nessa pesquisa, eram conflitos e diferenças culturais, desde bebezinho até até adulto. Você falou interessante no início sobre
a cultura coletivista e individualista, né? Aí já dá para entender que quando entra a questão da educação dos filhos, já vai gerar um conflito. Por quê? Porque na cultura individualista, os pais educam os filhos para eles serem independentes. Exato. Né? Exato. Criar asas e voar. Isso, né? Com 18, 19 anos estão lá morando sozinhos, né? Agora, na cultura coletivista, a gente é mais, né? Não é? Os portugueses, os brasileiros, são mais de acolher, não é? E aí a gente cresce pensando, poxa, quando eu for mais velha, meus pais vão ser mais velhos, eu vou ter que cuidar dos meus pais. Então, por isso que pra gente assusta muito falar, os velhos, né, os mais idosos vão pro asilo aqui, né? Quando eu cheguei aqui e soube dessa realidade, a primeira coisa que eu falei, eu não vou pro asilo quando eu ficar mais velha. Então, assim, aí entra a questão da educação dos filhos também, né? Porque a gente é muito assim, eu lembro, né, quando meu filho, né, a gente chegou aqui, minha filha já tinha passado da fase do jardim de infância, mas o meu filho, eu que vestia ele, eu que botava o casaco, né? Isso é típico comportamento de mãe brasileira. E aí o meu marido falava, não, deixa ele tem que aprender a fazer sozinho, né? E isso foi uma coisa que veio muito nessa enquete que eu fiz com as brasileiras. Todo mundo falando... Principalmente, uma coisa que muitas falaram foi com relação a deixar o filho ir para a escola sozinho. Que aqui eles praticamente são obrigados a ir, né? E no Brasil ou em Portugal não é assim. Você vai levar, principalmente no Brasil, que é enorme, super perigoso, todo mundo vai levar de carro, né? E aqui você passa por essa... E às vezes entra em choque, né? Porque às vezes o marido não entende. Então... tem que ter muita tolerância, é muito importante entender a cultura do seu marido. Quando você não estiver entendendo, se você não tiver acesso a toda essa informação, pergunta por quê. Por que você age dessa maneira? Por que você corta? Só um exemplo bobo, nem sei se é assim. Por que você corta a cebola assim em vez de cortar assim? Ah, mas eu tenho um exemplo da manteiga. A manteiga com sal no Brasil, sal? Não, no Brasil a gente pega a manteiga assim por cima, a gente vai raspando por cima, né? Aqui não, aqui corta igual queijo. Eu aprendi agora, mas eu me adaptei, tá vendo? Agora é só com queijo. E a manteiga com sal? Sem sal? Sem sal, né? Que é pra passar geleia ou o mel em cima, né? A gente se adapta. Eu tenho que se adaptar. Mas assim, também quando eu falo... Isso é uma mensagem que eu gostaria muito de deixar assim, muito forte. Porque quando a gente fala em se adaptar, não significa se tornar outra pessoa. Existem traços culturais que a gente não precisa perder. Sabe, acho que tem que ser uma negociação, você com seu parceiro ou com sua parceira. Tem que ser, porque você não pode simplesmente se desconstruir numa outra pessoa. Isso não é saudável. Não vai dar certo. Não é saudável. Tem gente que faz isso. Existe uma estratégia de adaptação chamada assimilação, em que a pessoa pega tudo do outro país. Mas não é saudável. Você tem nega a própria cultura. Nega a própria cultura, entendeu? Então, não é legal. Mantenha um pouco da sua cultura, mantenha um pouco da cultura do parceiro do país onde você vive. E negocia, dependendo de com quem você esteja lidando no momento, você vai negociando esse tipo de coisa. Então, a gente tem aqui algumas pessoas, a Clau Vieira, ela é lá de Londres, né? Ela deve estar lá em Londres agora, ela fica em Londres, Portugal. Ela falando, aqui o alemão também é a cebola. Corta a cebola do lado contrário. Eu acho que o marido dela é alemão. E ela agora se identificou também com a manteiga, né, Clau? Um beijo pra você. Obrigada pela participação. E a Luciene Cunha. Eu vou casar na Suíça. Meu namorado é da Inglaterra e eu sou brasileira. Tem algum critério diferente dos outros processos? Interessante, né? Porque aqui ela é brasileira, um inglês e vai viver na Suíça. Então são 3, igual você também, né? Você brasileira, alemão e vai viver na Suíça. Tem algum conselho para dar para ela? Bem, esse conselho aqui do linear ativo e do multiativo... Os ingleses são também individualistas. Os ingleses são linear ativos bem forte. Eu acho que não tão forte quanto o alemão, mas é como se fosse 1 centímetro a menos. Entendi. É basicamente a mesma coisa. Inclusive, eu até citei o exemplo do inglês, que falou que a esposa interrompe tudo. Nós somos muito emotivos, eles não são tão... E os ingleses se encaixam nessa questão. Eu acho só que o alemão e o suíço, eles são mais diretos na comunicação, e os ingleses, eles vão por caminhos mais
subliminares. Então, de repente, é até mais difícil de saber o que a pessoa está querendo. Mas, de uma outra forma, como vantagem, você não vai achar que seu marido é tão grosso como quando você tem um marido alemão que fala pouco, né? E se estiver falando em alemão, ainda Poxa, mais, aí fica pior, né? O inglês é uma língua mais light, né? Digamos assim. E a Raquel Santos Gonçalves, muito interessante, estou adorando este assunto. Eu também estou adorando, acho que eu vou chamar a Liliana outras vezes aqui, Nossa, gente, tá bem agradável. Eu acho que a gente se identifica, né? A gente se identifica com esse assunto. Total. Aliás, Fernanda, fala pra ela do nosso curso que a gente quer. Gente. Vocês que estão aí assistindo a gente, o Saber Direito, junto com a Liliana, né? Ano que vem, tá fresquinho. A gente ainda não marcou a data, então não vou falar besteira aqui, senão você vai anotar errado na sua agenda. A gente ainda vai anunciar aqui. Nós estamos programando um curso, voltado para esse assunto. Biculturais. Para falar sobre essas diferenças culturais, como lidar com isso, Exato. Mas de uma forma mais profunda, né? E até com o parceiro, se ele tiver interesse em entender português. Sim. Né? O ideal seria os dois fazerem. Com exercícios, com reflexões. Porque uma coisa que eu acho assim que é muito, até mais do Brasil do que de Portugal, porque Portugal está na Europa e é menor, mas a gente do Brasil, a gente vem com uma mentalidade muito monocultural. O que é isso? O Brasil é tão grande, a gente fica ali, a gente tem tantos problemas internos e o país é tão grande lá na América do Sul, isolado, a gente se concentra tanto nos nossos problemas que são enormes e a gente esquece de pensar que o mundo é muito maior e que as pessoas pensam de forma diferente, que nossos valores não são os mesmos em outros lugares do mundo. E isso acaba dificultando. Isso é uma barreira para você ser mais feliz, ser mais pleno, ser mais plena ou mais pleno quando você está morando num país de cultura tão diferente. E isso ajuda muito no matrimônio, né? Na convivência conjugal, evita muitas crises, muitas brigas, muitas discussões. Né? Então é uma ótima oportunidade. Nós vamos divulgar aqui, né? E quem acompanhar a nossa página vai estar ciente de tudo. Então, Selma, obrigada pela sua participação. Selma Rodrigues, estou passando aqui para ler rapidinho. A Sandra TP, ela diz: nossa, sobre cultura inglesa eu sei muito bem, depois de 10 anos em Londres e com família inglesa. Então, Sandra, você é PhD, né? Vamos ler mais uma participação. Adriana Bailoni, tenho muitas amigas assim. Eu também tenho muitas amigas conhecidas, né? Então, se você gostou desse vídeo, você, por favor, compartilha, né? Vamos multiplicar essa informação, né? Porque aqui tem dicas muito preciosas, né? Vocês nem imaginam como, se a gente passar a conhecer um pouquinho mais desses conflitos, a razão mesmo, né? Porque muitas vezes a gente só reclama, né? As pessoas, porque ele faz isso, ele faz diferente, ele fala assim, desse jeito comigo. Mas se a gente descobrir realmente a origem disso, a gente vai começar a entender o outro. Empatia, né? Se colocar no lugar do outro. E uma coisa que eles falam muito nos cursos, todos os cursos que eu fiz na universidade, colocar as lentes e olhar o mundo sob a ótica de outra pessoa. Trocar o óculos, né? Trocar o óculos. Então, é muito importante. Então, gente, eu queria agradecer muito a sua participação, Liliana, o seu tempo de ter vindo aqui conversar com a gente. E você quer deixar o seu contato, o seu e-mail? Bem, o meu e-mail é Liliana TB de Tinoco Beckert, T de tatu, B de bola, tb@adaptc.com. Então depois ela também... Ou vocês podem me achar também lá na swissinfo.ch, português, porque a Swissinfo é escrita em 10 idiomas, mas eu trabalho para a comunidade de língua portuguesa. E eu estou sempre escrevendo, todo dia 1º, dia 15, matérias lá na coluna suíça de Portas Abertas, que é justamente para tratar desse tipo de tema. Então, a coluna dela, você vai achar facilmente na página do Saber Direito, que a gente vive compartilhando também seus textos. Ok, nem sabia. Então, se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, tá bom, gente? E com certeza nós vamos convidar novamente a Liliana, né? E vamos estar aí ano que vem com esse curso, né? Para vocês aproveitarem e evitarem crises e etc, né? E curtir, né? Curtir o seu casamento. Curtir seu casamento, curtir que vive nesse país
tão cheio de oportunidades, que no início é difícil, mas a gente conseguiu, você também consegue. Exato. Né? E um conselho que me deram logo que eu cheguei, falaram assim pra mim, eu vi uma brasileira super alegre, super bem, positiva, eu falava assim, nossa, como você consegue ser assim, tão animada no inverno? Ela, Fernanda, esquece o Brasil, a sua vida é aqui, você tem que ser feliz aqui, você tem que ser uma pessoa feliz, é feliz em qualquer lugar, Exato, né? Ainda mais num país como a Suíça, cheio de oportunidades, como a Liliana falou, né? Então vamos ver o lado bom das coisas, né, gente? Então vamos ficando por aqui, muito obrigada pela audiência de vocês, estou vendo aí que tem muita gente nos acompanhando e até mais. Tchau, tchau!